Bem-vindas todas! Olá, Olha ela aí! tudo bem? Tudo ótimo, e você? Que frio Tudo é bem. esse? Tá frio Pois aí? é, tô com frio de carioca, mas eu sou paulista. Ah, a gente se Mas morando aqui adapta desde criança eu já estou, exatamente, já estou aqui ao estou, tá adaptadíssimo. sofrendo com os 17 graus, né? 17, oh delícia, meu Deus. Pessoal lá no Canadá, lá na Alemanha, vai chegar, tá chegando Pois aí. é. Patrícia, conta pra gente, pra Legal, quem não pessoal, te boa noite. conhece, Uhum, eu sei que você é especialista em bilinguismo, em crianças bilíngues. Você é professora de uhum, inglês também. Conta aham. para mim, conta pra gente mais sobre você. Então, boa noite, pessoal. Antes de qualquer coisa, né? Obrigada pelo convite, Roberta, mais uma vez, Imagina. né? Juntas aqui para falar do que a gente ama, né? Então, eu, antes da fonoaudiologia, né, eu trabalhei muito tempo com o inglês, né, como professora de inglês, e aí eu tinha muitas questões, muitos questionamentos, acredito como todo mundo que está aqui, né, muito interesse Aham. por compreender melhor o que, que acontece, não só com crianças, mas com adultos, o que se passa, né, o É, que é como é esse que eles processo aprendem? fascinante de você aprender uma outra língua. E depois eu também canto, né? Me interesso muito por música. Então, acabei me envolvendo com a fonoaudiologia, me interessando pela fonoaudiologia e fiz a faculdade já, né? Tendo essa experiência prévia, né? Da música e do inglês. E aí, durante a faculdade, eu fui entendendo um pouco mais sobre essa área, né? De linguagem, que hoje em dia é uma paixão para mim. Mas eu entrei assim muito movida também pela área de voz, né? Como Sim. toda pessoa que canta e gosta, né, de voz. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em neurociências e aí optei por mergulhar mais a fundo no universo do bilinguismo, porque eu já tinha essa trajetória, esse histórico, Aham. e aí foi natural que eu buscasse, né, me aprofundar, porque era uma pós em neurociência da reabilitação. Mas a gente não precisava escrever necessariamente no contexto de alguma patologia, alguma coisa ligada a isso. Podia ser reabilitação no sentido de neuroplasticidade, que é essa grande potência, né, que o cérebro tem de se transformar mediante estímulos, né, alterações e até certo ponto, mas, né, então Sim. eu resolvi escrever sobre o bilinguismo em crianças, né, e como isso podia impactar algumas funções sofisticadas do cérebro. E a partir dali, escrevendo essa monografia, eu comecei a fazer postagens de Instagram e tal, e aí no Instagram eu comecei a conhecer famílias multilingües Uhum. e comecei a atender aqui, presencialmente também comecei a atender famílias, e hoje em dia, como o Conselho de Fonoaudiologia, por conta da pandemia, liberou os atendimentos, né, os teleatendimentos, atendimento Sim. via internet, Aham. a coisa ganhou um vulto maior, né? Então, hoje em dia eu consigo ter pacientes em outros países, né? Coisa que não era possível antes. Eu podia avaliar, eu podia orientar famílias, eu podia, né, oferecer uma consultoria, mas atender propriamente não, porque não era liberado pela nossa profissão, né? A fonoaudiologia ainda não tinha tido essa Olha, permissão. Mas agora eu consigo atender, né? Dependendo do caso, da idade da criança, né? que Do que dá para salto! atender Porque uma criança essas assim. Então, eu tenho famílias alguns pacientes, né, na Europa, nos Estados Unidos, né? Enfim, é e bem é onde legal. eles estão, né, Patrícia? Sim, É onde nossa, eles tem. precisam de você. Eles estão lá. Exato. Então, é É muito interessante você legal. falar, porque eu tô uma família, um primo que está morando na Alemanha, acabou de se mudar e eles estavam no Japão e tem a Aham, filhinha de 3 anos. E ele mandou a seguinte aham. pergunta. Já vou começar com a Tá na pergunta Alemanha e dele. estava no Japão, né? Tá. Estavam no Japão, Uhum, tinham passado acho que mais de um ano por lá. E uhum, ele perguntou qual o melhor método para entrar com a nova língua, né? No caso o alemão. Eles uhum, falam uhum, em português em casa, estavam no Japão, para criança de uhum, 3 anos, né? Quando nem o pai nem a mãe falam praticamente nada dessa língua e a criança ainda não está indo à escola. Agora, olha bem, ele ainda uhum. acrescenta: por enquanto, nos inevitáveis momentos em que temos que, né, colocar na frente da TV, eu tenho colocado com a Peppa Pig ou a Patrulha Canina em alemão. Ela está aceitando bem.
Será que ajuda? Uhum, isso. Bom, então, a gente entra aí em vamos lidar com várias variáveis, né, e várias questões, assim. Primeiro, costuma ser uma preocupação, isso parece uma dúvida muito recente que eu recebi de uma família nos Estados Unidos, porque eles falam em casa só português, aí aquela preocupação, né, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão normalizar, o meu filho vai para a creche, como é que vai ser esses choques, de repente, ele se deparar só com inglês, né? Mas a criança se adapta maravilhosamente bem. Então, não costuma ser uma preocupação quando você está inserido num lugar onde a língua, né, que vai tomar conta da vida daquela pessoa, né, é essa língua que você está ali, será que eu já devo ir oferecendo? Eu dou uma certa liberdade para a família, assim, mais cedo ou mais tarde, essa criança vai se adaptar plenamente a essa outra língua e vai adquirir a língua, né, naturalmente. Digo assim, mais cedo ou mais tarde, eu estou na infância, né, ainda na infância, não estou falando em outras fases, mas... Então, ainda na infância, né, ela entrando num lugar onde ela esteja mergulhada naquela língua, aquilo vai fluir muito bem, né, sem dúvida. Então, a necessidade mesmo de você apresentar a língua não há. Na verdade, essa língua vai entrar na vida daquela criança e vai ficar para sempre. Então, ela não vai ficar com nenhuma dificuldade naquela língua. Porque, né, eu não sei se eles estão esperando, você sabe a idade? Você já falou a idade da criança? Não? 3 anos. 3, né? 3, isso. Então, com 3 anos... a gente pensa que até 3 anos, 4 anos, 4 anos e meio é aquele momento para entrar a primeira língua ou as primeiras línguas, né? Então, sim, vai ser um momento onde a criança vai conseguir aprender plenamente, adquirir plenamente, né, todos os padrões da língua, assim, né? Não só as questões de pronúncia, mas as questões todas de estruturas e tudo isso vai vir naturalmente. Agora, então, uma necessidade, né? Quando é que deve ser essa entrada da criança? Eu perguntaria, quando é que vai ser? Vai demorar muito, né? Vai ser daqui a pouco? Se for daqui a pouco, assim, não há necessidade, porque a língua ali, né, do lugar majoritário já vai ser o alemão. Mas, sim, se você quiser ir introduzindo, eu tentaria trazer as músicas, as canções, mais do que as telas. Porque a tela, né, a gente tem uma série de estudos que mostram que a tela não faz a criança aprender, ela não consegue pegar informação da tela. Tem muita coisa acontecendo ali na tela. Para a gente que é adulto, que já tem um cérebro, que já tem aquilo tudo elaborado, a gente consegue assistir uma coisa e aprender, né, extrair informação daquilo. A criança não, ela precisa vivenciar as experiências, não assistir passivamente. Então, quando ela está numa situação passiva, ela não está aprendendo. Mas ela pode, sim, estar ouvindo, né? Tendo essa referência. Eu já ouvi de alguns pais assim, nossa, eu colocava só música, sei lá, chinesa para o meu filho quando era pequeno, e depois, quando ele foi aprender, ele tinha mais facilidade que os coleguinhas. Então, alguma coisa está entrando ali de informação, né? Alguma coisa está entrando ali de informação acústica que está sendo rastreada, mas não quer dizer que isso vai virar uma habilidade ativa, porque porque a tela ela vai colocar a criança numa condição passiva. Então, né, a não ser um caso ali, exceção daquela criança que ficou assistindo passivamente e conseguiu produzir, né? E aí as habilidades ativas vieram, né, também. Sim. Mas isso é raríssimo. O normal é que a criança não consiga extrair informação ali das telas, porque tem muita coisa acontecendo, tem imagem, tem som, tem som que mistura som de fala com ruído do ambiente, né? Sim. Então, para a criança ainda não é tudo tão filtrado. Isso é fala, isso é ruído ambiente, é um jogo, é como se fosse, as telas fazem um efeito como se fosse um caminhão de areia virando em cima da criança. Por isso que é a única coisa que deixa a criança quieta. Entendo. Né? Porque a gente fala assim, nossa, né, assim, ele não para, mas quando põe uma tela na frente, ele fica hipnotizado. O que é que deixa hipnotizado? Então, alguns estudos comparam, né, o efeito das telas ao efeito das drogas, assim, né, especificamente da cocaína, porque acaba que oferece para a criança algo tão forte, né, que ela fica ali realmente, né, num transe, ali, prestando atenção, e é algo muito forte, mas que não tem uma informação, assim, uma triagem de informação para que ela consiga, de fato, extrair e aprender. Mas a informação acústica, eu volto a dizer, ela pode estar entrando, está sendo rastreada, mas não que ela vai conseguir converter isso em fala. Entendo. Né? Então, mas, assim, eu não recrimino. Eu digo assim, cada família tem que ver quem somos nós. Eu sempre digo assim, cada família tem que ver o tempo que ela tem,
né, para ficar com a criança. Por exemplo, essa criança está na tela, por quê? Porque a família nesse momento precisa... Eu acho que é inclusive por isso que ele está preocupado, porque é pouco tempo de contato com a língua, eles acabaram de chegar. Mas não se como você preocupem, disse, não assim, tem por que não se preocupem, ainda, essa né? língua, ela vai vir com tudo. Isso acontece, é muito comum, as famílias chegam no outro país e falam assim, é melhor eu ir falando a língua, porque senão ele não vai aprender. Não vai né? conseguir se adaptar. É melhor eu ir preparando. Eles duvidam da capacidade do cérebro de absorver aquilo, né? Porque a gente duvida mesmo, porque é incrível, né? Claro, estou falando que é incrível. E aí, o que acontece? Quando a criança começa a ir para a escolinha e, de repente, depois de 4 meses ela está falando a língua, as famílias me contam isso, você fala, gente, mas como é que pode? 4 meses, ele já está praticamente se virando, entende tudo, não sei o quê. 6 meses, aí 1 ano já está falando um monte de coisa. Aí eles ficam, aí que eles entendem o quanto existe, né? Que coisa maravilhosa que é realmente, como isso é uma máquina, né? Que consegue transformar a gente no falante, né, de tantas e tantas línguas. É maravilhoso. Então não se preocupem, assim, isso vai vir, né? Ele entrando, claro, né? E se ainda for nessa primeira fase da infância, né? Ou da primeira ou a segunda fase da infância, isso vai vir, né, tranquilamente. E aí vocês vão ter o trabalho contrário que eu vou avisando, que não vai querer falar o português. Então, aí ótimo que você falou isso, porque já encaixa na nossa próxima pergunta. Mais ou menos, porque o que acontece? Tem esse casal que foi para o Canadá com um filhinho com 2 anos, meu irmão, minha cunhada e meu afilhado, inclusive, o Miguel, ele fala perfeitamente, sempre tiveram muito contato, então o português dele é muito bem articulado, se expressa muito bem. E já se expressa muito bem, ele está com 6 anos agora, já se expressa muito bem em inglês também. Muitas vezes ele até opta por falar em inglês certas coisas que aconteceu na escola, né, que também é muito normal, mas está aí se virando super bem nas 2 línguas. E agora já o francês também, meu Deus. Agora nasceu a Liz, ela tem 9 meses. Né? E a Liz, a minha cunhada, a Cissa, perguntou, ela está até aí, se existe algum problema, se é possível, se pode ser que a Liz tenha algum atraso na fala por conta dos pais sempre falarem em português com ela, né, que é uma opção que eles fizeram, e o Miguel falar em inglês com ela, porque o Miguel já gosta de falar inglês com as outras crianças, né? E você acha que pode acontecer? Então, não, todos os estudos indicam, né, que a criança recebendo esse input linguístico, né, de qualidade, ela não tem nenhum risco de sofrer atraso em vários contextos, até crianças, por exemplo, com síndrome de Down, ou crianças com autismo, crianças com dislexia, crianças independente, né, mesmo que a criança tenha apresente algum tipo de distúrbio, e crianças que não têm, elas não têm atraso por conta do bilinguismo ou do multilinguismo. Na verdade, elas podem ter atraso independente disso, porque se fosse assim, né, as crianças monolíngues não teriam atraso. E o que a gente mais recebe no consultório, ali, claro, né, no consultório a gente acaba recebendo o perfil, né, que vem com uma queixa, né, tem uma queixa. Por isso a gente recebe muito criança monolíngue com atraso, falando uma língua só. Né, e tem outros fatores que podem gerar o atraso, e esses fatores normalmente vão ser os fatores que devem ser considerados e olhados, não é o bilinguismo. Se ela quiser, eu até tenho referências científicas, os artigos que falam sobre isso. Eu até quando faço avaliação de criança, coloco no laudo ali certinho quais são os artigos que citam, tal, até para fazer uma orientação quanto ao multilinguismo. Então não tem que se preocupar com isso. Da onde vem essa sensação de que vai gerar atraso, que vai gerar confusão? Vem de uma sensação de que uma língua precisa estar preenchida para entrar outra. E eu penso muito no exemplo assim, da fábrica de refrigerante, que você enche uma garrafa, fecha, depois entra outra. Só que não é assim. As línguas não se organizam no cérebro, assim, sabe? Uma não encosta. Na verdade, é um mosaico, uma grande mistura. O que importa mais, né, é a exposição e a idade também. São outros fatores. Sim. Não é essa questão do eu preciso saber tudo dessa para conseguir começar a outra, porque senão essa outra não vai entrar bem, né? Eu gostei muito que você falou essa questão da qualidade do input, né? Então, a qualidade seria cada pessoa
fica ali firme na língua que escolheu, sem mesclar? Isso seria uma característica de um input de qualidade? Pode ser. Eu digo, na verdade, é assim, cada pessoa deve usar a língua que lhe traz maior conforto. Isso. E de preferência ficar nela, né? Eu não excluo a possibilidade. Às vezes os pais chegam para mim assim, qual é o projeto da família? Né? Eu sempre falo isso e vou sempre repetir. Qual é o projeto da família? A família quer que essa criança seja bilíngue. Né? Assim, meu sonho é que ele seja bilíngue. E aí, o que eu posso fazer por ele? Né? Seja lá por que eu tenho esse sonho, se é porque eu quero me mudar para um país, né, que tem o inglês como língua oficial, ou se é porque eu quero que meu filho tenha melhores oportunidades do que eu tive, seja lá qual for aquilo que eu projetei, né? Acaba projetando na criança aquilo que você quer realizar. Mas tudo bem, é válido, você tem esse projeto, tudo bem. Aí você fala inglês muito bem e você sente muita vontade para se comunicar com seu filho, você pode usar aquela língua o tempo todo. Certo? Agora sim, Patrícia, mas eu não falo bem, eu falo mais ou menos inglês, e eu queria, mesmo assim, que o meu filho fosse apresentado ao inglês. Né? Então, você faz uma estratégia de criação bilíngue que tem uma dosagem de tempo do uso daquela língua um pouquinho menor. Menor. Você não vai passar o dia inteiro falando uma língua que você não domina, não se sente confortável. Porque, assim, tem o fator afeto, né? Você precisa conseguir passar afeto para o seu filho, acolhimento. E numa outra língua isso é difícil, gente, né? Se você não tem o vocabulário para aquilo, você precisa ir aprimorando. Então, eu falo muito isso com os pais, né? Na medida que você resolve fazer uma estratégia de criação bilíngue, você assume um compromisso de persistência, mas também de estudo seu. Você vai ter que pensar, eu vou estudar mais para ir melhorando o meu inglês, para poder ir expondo meu filho a mais tempo de inglês, por exemplo, se for inglês, né, no caso. Então, eu acho que oferecer qualidade, assim, você tem que oferecer uma língua que tem um padrão consistente. Né? O que é consistente? A criança ela vai absorvendo essas informações da língua, né? Todo mundo que já conviveu com uma criança sabe, é incrível. Um dia fala uma coisa, no dia aquilo já virou falando 3 coisas a mais, e você fala, nossa, como é que eu nem ensinei essa palavra, de onde é que ele tirou, né? Então, por quê? Porque ela não vai aprendendo só a palavra, ela vai pegando padrão, né? Tem um exemplo clássico de livro da criança que fala, eu comi, eu bebi, eu fazia, né? É clássico, veja, eu fiz, né? Esse exemplo é clássico da literatura, por quê? Porque a criança, ela pega o padrão, ela pensa, eu comi, eu bebi, eu vi, eu fazia. Né? E ela tá errada? Não, ela tá certa. Ela sai aplicando aquele padrão. E com isso ela consegue expandir muito rápido, porque ela sai aplicando e muitas vezes o padrão vai dar certo, né? Sim. Só que se você fala uma língua, você não tem tanta proficiência, você não tem um domínio tão bom, e nunca é perfeito, que eu tô falando. Falando assim, se você não tem um domínio razoavelmente bom de uma língua, você não consegue oferecer esse padrão para a criança, porque nem você consegue estabilizar isso. Se você tem muitas dúvidas para falar aquela língua, se é muito difícil para você, esse padrão ele fica se alternando. Sim. Uma hora você, sei lá, eu não sei usar o verbo auxiliar, uma hora eu uso, uma hora eu não uso, uma hora eu me atrapalho. Então, aí você não consegue oferecer uma informação enriquecida e consistente de como fazer. É como você entrar num emprego novo e aí você quer saber como é que você trabalha. Né? Você fala, como é que eu faço? Como é que eu mexo com essa máquina aqui? Aí a pessoa fala assim, não tem como te ensinar, cada dia de um jeito. Vai ser difícil para você. Você tem que saber um padrão. Então, a criança, ela vai absorvendo aquilo, adquirindo aquilo, mas existe um padrão por trás consistente de pronúncia, de estruturação de frases, de afirmativas, de perguntas, de negativas que ela vai absorvendo. Então, se você não tem esse padrão, não quer dizer que eu falo assim, então você não pode criar seu filho bilíngue. Você pode, só que você tem que pensar que é melhor começar aos pouquinhos. Uma estratégia diferente, né? Uma estratégia, entendeu? Meia horinha, exatamente, exato. O time and place é perfeito para isso, né? Você escolhe a hora e o lugar em que vocês vão usar aquela língua. Vou usar meia horinha por dia eu vou tentar cantar musiquinhas com ele em inglês, meia hora por dia na hora do banho. Exato. E aí você faz o uso, você apresenta aquela língua, e aí, né, através da persistência, todo dia aquilo vem, né? E da consistência, aquilo vem todo dia.
isso vai se formando e a criança vai aprendendo. E, ao mesmo tempo, você assume para você o compromisso de ir aprendendo mais aquele idioma também. Sim. Porque é sem fim, né? Uma motivação sem fim, né? Sem fim para todos nós, né? Sem fim para todos nós, né? Buraco sem fundo, né? Você começa a aprender o idioma, você não existe e terminou, né? Tipo, a gente não para de aprender português, inclusive. Não para, não paramos. Exatamente. E estamos nós aqui. Exatamente. A Adriana, ela está aí, inclusive, se preocupou um pouco, que a filhinha Gabi, dela de 3 anos... Maravilhosa você, amiga. Então, a Adriana perguntou que a filhinha, por que a filhinha dela, quando oferece alguma coisa em inglês, ela mora aqui no Brasil e está começando a introduzir o inglês. Desse método Time and Place, né? Não sei, eu até hoje queria até comentar aqui e dar os parabéns aqui para o meu sócio. E nós completamos hoje 1 ano do programa Pais Professores, que é exatamente uma mentoria que a gente dá para os pais que estão ensinando inglês em casa para os filhos, um pouquinho todo dia, de 30 minutinhos. Eu fiz todas as estruturas, as lições e tudo, então nós temos aí 40 famílias que estão fazendo isso. Parabéns a vocês. Eu tinha que compartilhar com vocês. Tem que compartilhar. Se tem alguém aí do PPP, levanta a mão. Então... a Adriana, inclusive, é uma delas. E ela perguntou. Quando eu pergunto para minha filha, do you want something, né? Ela responde, I want. Pois acho que ela fala sim, porque em português é eu quero. Ela está achando que a criança está fazendo a tradução. Que ela sabe traduzir. Eu devo corrigir? Então, a gente sempre, na fonoaudiologia, em todos os contextos, a gente diz que não é corrigir, é oferecer o modelo correto. Por isso que é importante o modelo consistente, né? E vindo de uma maneira acolhedora, né? Então, você quer, a criança falou qualquer coisa errada, né? Ela falou alguma coisa, você repete aquela palavra, você repete a estrutura. Nesse caso, quando ela fala que a criança responde I want, você fica pensando que faltou talvez um short answer, né? Uma coisa, faltou I do, yes I do, alguma coisa assim. Mas eu acho que a criança a criança ainda, nem a criança, né? Que é nativa do inglês, né, cuja primeira língua é o inglês, né, ela já começa usando verbos auxiliares, ela também faz essa repetição do que os pais falam, né, então eu acho que por enquanto não, oferecer o modelo correto e falar naturalmente, e nesse caso não tem como oferecer o modelo, eu entendi, uma pergunta e aí a resposta vai ficar, né, esquisita, você não consegue responder pelo outro. Mas ela vai ver isso acontecendo num diálogo, numa outra situação, né? E aquilo vai fazer sentido, não é fazer sentido consciente, gente. Aquilo vai começar a ser absorvido. Vai ser absorvido. O yes and no também, se você sente que a criança ainda não está tendo essa tranquilidade de falar yes and no, você pode dar essa opção, yes ou no? Né? Sim, trabalhar com essas opções do or, né? É sempre bom. Em português também, né? Eu lembro uma vez estava conversando com uma pessoa que estava com esse problema no curso. As crianças não queriam falar palavras, né? Elas não queriam responder ou só fazer um piscinho com a cabeça. E aí você começa a oferecer, né? Você quer isso ou aquilo? Isso. E a criança vai repetir alguma das palavras, né? Vai acabar usando, vai ser levada a, né? Não necessariamente da primeira vez ou da segunda, mas em algum momento aquilo começa a vir, né? A vir naturalmente, né? No ensino de línguas a gente tem que buscar essas formas exatamente para não colocar pressão para a criança produzir uma língua que ainda não está confortável, que ela ainda está captando ali. Porque quando eles explodem falando. É uma loucura. E você pode fazer o modelo também com os bonecos, né? Que eu acho que isso é muito interessante. Quando você reproduz com um boneco, você faz o diálogo, né? You want some water? Yeah, you do. Yes. Então, você acaba que você está apresentando ali o modelo para a criança, né? E ela acaba reproduzindo isso. Sim. Então, isso faz sentido, né? Porque se você ensinar a resposta padrão, não, nesse caso você usa o verbo auxiliar. Não é assim que a coisa flui. Porque não é uma aprendizagem formal, né? É uma aquisição. É uma aquisição. É o bilinguismo, é diferente, né? Quais são os dois? Que é o composto? Tem pessoas que gostariam de saber termos assim mais técnicos?
Tem alguns... Sabe que a literatura tem até alguns termos divergentes? Eu já vi, assim, em Portugal usa um termo, não sei, nos Estados Unidos usa outro. Você está falando simultâneo e consecutivo? É sobre isso que você está falando? Sim, exatamente. Então, simultâneo quando são as duas línguas, né, adquiridas ao mesmo tempo, então ele não fica com uma primeira e segunda, ele fica com duas primeiras línguas, né? Entendi. E, na verdade, o simultâneo seria depois dessa primeira fase da infância, né, dos 3, 4 anos depois dessa fase. Mas em alguns artigos você vai ler também o nome consecutivo. Né? E alguns ainda colocam que existe uma diferença, assim, que o consecutivo é de uma forma, e não é só consecutivo, tem um outro termo, se alguém lembrar que pode colocar para mim. Tem uma série de termos, Roberta, tem uma lista enorme de tipos de bilinguismo, assim, é uma lista enorme. E o que eu acho importante, Patrícia, não sei se você concorda comigo, que as pessoas entendam que mesmo que as pessoas, ou que a criança, ou que o adulto não fale as duas línguas com a mesma fluência, a mesma proficiência, ainda assim, se ele se vira nas duas, ele é bilíngue. A maioria das pessoas bilíngues, elas não leem e escrevem numa das línguas, nem por isso elas deixam de ser bilíngue. E as vantagens, né, para as conexões cerebrais, tudo isso que a gente ouve falar, do bem que faz você ter que fazer essa musculação constante, você ainda tem, né? Então, às vezes a pessoa fica achando, mas meu inglês é fraquinho, segue firme ali, porque isso está te trazendo benefícios, né? É o mito do falante perfeito, né? Assim, eu estava ouvindo essa semana o podcast do Plínio, né? Não sei se você já viu, já conhece o Plínio, né? Ele através de você, inclusive. Uma pessoa assim incrível que sabe tudo de bilinguismo, e ele enfim, tem doutorado, na verdade, nessa parte de psicologia, né? Ligada ao bilinguismo, e Vamos ele convidar tem ele assim, aqui um dia fazer um papo. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E ele fala, não, incrível. E assim, ele fala justamente, estava ouvindo, né, um podcast que ele lançou recentemente, que aliás eu super recomendo, tá como Ciência do Bilinguismo. Lá tá em todas as redes, Spotify, tá em todos. E aí ele estava falando justamente isso, né? Essa visão de que um bilíngue é feito de dois nativos, né? De dois falantes perfeitos de duas línguas. Que é uma visão antiga, na verdade, né? Então, acreditavam que o bilíngue era uma pessoa que dominava ou falava e entendia e lia perfeitamente duas línguas. Depois começaram a entender que não era bem assim, porque não tem como a pessoa ter todo esse controle de duas línguas. E fazia muito mais sentido você olhar para o bilinguismo pelo uso, né? A pessoa que usa mais de duas línguas, seja qual for o contexto, né? Seja, sei lá, eu falo português, mas eu escrevo inglês no meu trabalho. Ou eu falo espanhol e também falo um pouquinho de italiano com o meu amigo lá, porque eu preciso toda semana fazer uma reunião sobre não sei o quê. Então, tem um uso da língua constante, né? A constância, aliás, é uma palavra importante nesse contexto. Então, o uso constante define você ser bilíngue. Então, e também tinha aquela definição, qualquer um que fale alguma coisa em outra língua é bilíngue. Então, também nem tanto uma coisa nem outra. Não é qualquer um que fale... não é porque eu falo arigatô que eu falo também em japonês. Não é, né? Mas não é porque eu também falo japonês. Não é. Mas, ou porque eu falo, sei lá, vodka estrogonofe que eu falo russo. Não é, né? Então, também não é. Entendi. Nem tudo... Nem precisa ser um falante perfeito. Mas, se eu consigo me virar, como você falou, me virar em alguma língua. Me virar é o quê? É usar, né? Quando você fala que uma pessoa se vira numa língua, você está dizendo que ela usa. Para o que ela precisa naquele momento. Porque ela precisa, atendendo às demandas dela. Não é a demanda que você acha que seria lindo que ela tivesse. É a demanda dela. Porque se a sua demanda for... Eu sempre falava isso, assim, nas aulas e tudo mais. Muita gente, eu parei de estudar inglês porque, né, não levo jeito. Eu tenho horror a essa coisa do levar jeito. A pessoa fala isso pra mim, eu fico até com arrepio. Aí eu falo assim, não, gente... Você não leva jeito pra falar? Eu não entendi. Leva jeito pra cozinhar. Você leva jeito pra escovar o dente? Você aprendeu e foi aprimorando. Não é isso. Então, não é jeito. Na verdade, pode ser que tenha uma pessoa que tenha uma habilidade, memória auditiva mais, né, naturalmente aguçada, né? Então, mas isso é exceção, vamos pensar na regra. A regra é, as pessoas constroem esse desenvolvimento nas línguas, né? Sim. Através do uso, da constância, de novo, da persistência, no sentido de que, né? da motivação e da disciplina.
Porque a motivação, tem dias que ela vai pro beleléu, né? Você acorda e fala assim, hoje não. Hoje eu não vou fazer. Mas aí, se a disciplina não entra ali, né, para você seguir fazendo, né, você larga. Porque às vezes você pode passar por uma fase, né, de dificuldades, seja lá em que plano for da sua vida, e a motivação é a primeira que vai para o espaço. Então, a disciplina é muito importante. E ter em mente qual é o seu projeto, né? O que você quer para você? Isso, eu acho que essa clareza do que você quer para sua família ou para você em relação a esse universo de falar línguas é muito importante, né? Porque por conta disso, até falo, deixa ali, né, aquele ditado, out of sight, out of mind, né? Deixa ali a listinha, por que eu quero que essa família seja bilíngue? Por que eu quero que o meu filho seja bilíngue? Né? Deixa escrito em algum lugar. Faz o English Corner. Exatamente. Faz o cantinho. Vamos brincar um pouquinho ali hoje, então. Tal hora, tudo certo. E a criança já começa a chamar também. E não tem uma motivação maior pelo que a criança pega a rotina numa velocidade enorme. Depois eles te cobram, né? Você repetiu 3 dias, eles falam, por que você não está fazendo tal coisa? Exatamente. Eles são os nossos grandes professores. E a coisa da rotina para eles é maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Eles reclamam de tudo, né? Quando você não segue a rotina. Por que você parou o carro nessa vaga? Por que você fez tal coisa, né? Precisam de ordem também, né? A coisa Exato. Eles precisam porque a ordem, e a ordem também, ela organiza a linguagem, né? Ela dá limites linguísticos. Porque quando você precisa explicar, você nomeia o mundo para a criança, né? Isso aqui é um cachorro, isso aqui é o uau, isso aqui é o miau, não sei o quê. Mas como é que você explica, né, os verbos, as estruturas, né, que mostram oposição ou adição numa frase? Como é que você, através de limites, de contornos, né, você precisa dessas referências para a criança também se organizar? De contextos, né? Se você não oferece contextos, né, mas claro, né, dentro do olhar da firmeza, né, da gentileza, claro. Mas assim, são limites muito importantes, né, para a criança aprender o que acabou, eu tô falando assim, o que acabou, legal. O que começou, o que pode, o que não pode, o que acabou, o que começou, né, o que pode, o que vamos, né, o que significa. Então, é muito interessante como isso também organiza, né. Organiza tudo ao mesmo tempo, né? A linguagem, ela tá em absolutamente tudo. Inclusive o pensar, né, gente? Sem a linguagem a gente não consegue nem pensar. Olha que loucura isso. Quanto mais vocabulário você tem, mais fácil fica de você se expressar. Não só de expressar, de você organizar os seus pensamentos. Exato. As pessoas pensam que a criança já nasce com uma língua... Eu acho que era aquele filme dos anos 80, que era o que... Olha o que ele está falando, não era? Era Lembra desse filme? Demais. Tá totalmente errado. Que a criança era pensando tudo. E acha que a criança tem maldade, tem sarcasmo, faz para pirraçar e tudo. Isso esse filme, não sei, né? Assim, eu nunca tinha visto, né? Nunca tenha visto nos anos 80. Eu vi então, eu vi no cinema, né? Esse filme era um filme que tinha um bebezinho e o cara conseguia... Não, ele não conseguia, na verdade. A gente, né, como espectador do filme, conseguia ver o que o bebê estava pensando. Ouvir, né? Mas não é assim que acontece, na verdade, porque é como se o bebê já tivesse uma língua sendo falada na cabeça dele quando ele nasce, né? Ele só Nossa, mas por que ela está fazendo essa cara? Só não consegue. Exato, mas não é. Né? Isso tudo está sendo construído. Né? Todos esses conceitos, cada palavrinha de uma frase que a gente pensa, a criança é que vai começar, vai precisar estar exposta a isso, né? Essa língua, para começar a organizar, né? E tudo que vem depois, né, do nosso avanço cognitivo depende da linguagem para ser estruturada. Né? É fascinante. Fascinante. E eu fico imaginando essas famílias que estão assistindo aos seus filhos, aprendendo outras línguas na escola, chegam em casa contando, e essas transições que eles fazem. E eu fico pensando, isso não deve causar, às vezes, na criança, porque eu sei que você é especialista em gagueira. Trabalho muito com gagueira também. Né? Sim. É possível que uma criança que esteja aprendendo mais de uma língua, ela fique ansiosa e apresente gagueira?
Ou porque eu já vi isso com alunos meus que às vezes querem falar uma coisa, querem muito falar alguma coisa, não estão se lembrando. Uhum. O universo do bilinguismo me aproximou muito do universo da gagueira, né? Porque sim, assim, não pela relação em si, mas pelo entendimento do que é a dificuldade de você querer conseguir falar e não conseguir, né? Então eu já tinha muito isso que, né, pelas aulas, dando aula para os adultos, né, que traziam para mim, nossa, eu não consigo me expressar, quando tem outras pessoas é pior, não sei o quê. Então quando eu entrei na fonoaudiologia e comecei a lidar com o sujeito que gagueja, né, tô falando agora de adulto, eu já entendia aquele sofrimento, porque era engraçado, não tem nada a ver, porém eu entendia que existia essa questão, né, dessa pressão do meio. Mas a gagueira em si, ela é multifatorial. Né? Ela não é atribuída a um único fator, assim, um trauma ou uma coisa. Não é atribuída a uma única. A visão, né, pelo menos da linha que eu tenho, né, de estudo da gagueira, é que a gagueira tem uma origem multifatorial. Agora, na criança, né, pode acontecer um período de disfluência, que a gente não vai, a princípio, dizer é a gagueira, é um período de disfluência que a gente tem que observar, né, o quanto esse período dura e como é a manifestação dessa gagueira. Então, eu sempre falo, não esperem mais, não, espera que vai passar, toda criança gagueja, cuidado com essas frases, assim, né? Toda criança gagueja, vai passar. Não, observem, né, quanto tempo dura, o sofrimento que está sendo ocasionado, né? Se aquilo, porque às vezes, dura um pouquinho, dura 4 meses, mas a criança chorando, não está conseguindo falar. Não, então já tem um sofrimento muito forte, né? Já tem concomitantes físicos que a gente chama, que são aqueles tensionamentos corporais, de face, da mãozinha, né? Tensiona, assim, a boquinha, fecha os olhos, enfim, já tem algum tipo de concomitante. Aquilo já está, né, passando ali para o corpo. Ou persiste, é hora de buscar ajuda, porque aí o fonoaudiólogo, a gente não tem, a princípio a gente tem assim, protocolos para observar o risco daquela gagueira persistir ou não. Né? Existem fatores de risco, por exemplo, a gagueira é mais frequente em meninos do que em meninas, 3,5 meninos para uma menina. Né? Então, histórico de gagueira ou de outras disfluências na família. Às vezes não é só gagueira, às vezes é uma fala super acelerada. E é um distúrbio também, né, da fluência. Então, a gente tem outros fatores que a gente considera, né, e outros fatores também, dificuldades, alguma questão linguística na criança, dificuldade de produção de alguns sons, ou outras dificuldades né, ligadas à linguagem, também podem agravar, né, aquele quadro. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que vai poder entender as camadas daquele quadro e ajudar a criança. Né? A gente não tem um exame que possa dizer assim, peraí, isso aqui é uma gagueira que vai persistir ou não. Genética, gagueira disso ou daquilo, não é assim, né, que funciona. A gente não tem como dizer assim, isso vai persistir. A gente observa as características daquelas que a gente chama de rupturas, ou, né, da disfluência, como é que é? Ela repete palavrinha inteira, ela repete pedaço de palavra, sílaba, ela repete só o fonema. Entendi. Faca, né? Repete o fonema, repete palavrinha, eu. Então, dependendo dessa característica, a gente vai entender melhor, observar e começar a observar intervindo. Né? Porque a intervenção ajuda a criança, exatamente. A intervenção pode ajudar a criança a acelerar a saída desse quadro. A gente dá suporte linguístico para isso. Porque, de repente, ela até poderia sair naturalmente, 75%, 80%, né, das crianças saem desse quadro, 75% a 80%, não estou falando 100%. Então, assim, existe uma grande maioria que sai naturalmente, né, mas a gente pode acelerar essa saída desse quadro no melhor sentido, no sentido de oferecer suporte linguístico, ou se aquele quadro persistir, a gente também já oferece para a criança estratégias, né, para que ela consiga se comunicar com mais suavidade. Né? E nós, professores? Estamos numa sala de aula, encontramos essas crianças 2 vezes por semana, alguns professores em escolas bilíngues já encontram com mais frequência. Nota alguma dificuldade da criança, né? Ou a linguinha presa, ou gagueira. Como agir?
Patrícia, porque é uma situação delicada. Olha, né? eu lembro no curso de inglês, assim, né, aqui no Rio eu trabalhei no IB, eu trabalhei no Britânia e tal, então, assim, a minha vivência no curso era que depois das provas e que a gente via dificuldade, aquilo aparecer na prova, é que os pais falavam alguma coisa, assim, né, tem muito receio da família, às vezes, de passar, ou um olhar de que o curso não é um lugar para falar sobre isso, é só um cursinho, né, é só uma coisa assim. Eu lembro que tinha muito isso, né? Essa sensação, poxa, né? Mas por que o pai não falou antes, né? Que essa criança tinha essa dificuldade. Ah, entendo. Então, muitas vezes os pais não levavam. Porque eles tinham um olhar, às vezes, assim, é só uma aula, tipo a natação, eu não sei o que. Não, mas tudo que envolve, né, linguagem precisa, né, que é algo maior, né? Todas as formas, né, que a gente usa para se comunicar, seja corporal, seja oral, seja escrita, né? A linguagem, você ali no curso, estudando uma outra língua, você precisa dessa informação. Seria importante que os pais conversassem com os professores, se eles já têm essa referência, já tiveram essa informação que a criança apresenta alguma dificuldade. Se isso não, ou algum distúrbio já diagnosticado, né? Ou suspeita de algum distúrbio. Se os pais não falaram isso para o professor, é importante que o professor observe em sala de aula, se a criança, né, você consiga, às vezes é super difícil, porque às vezes tem muita criança, no curso de inglês não tanto, mas na escola, né, as turmas são muito grandes. Sim. Então, como é difícil para o professor, né, ficar fazendo esse rastreio, né, não tem fonoaudiólogo na escola no Brasil, infelizmente, né, mas a gente tem e pegando, tentar observar, e eu acho que levar isso para a família, né? Marcar uma conversa com os pais para ver, e colocar para os pais, é muito importante, que você está ali para ajudar, não para rotular a criança. Exato, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante. Não, a própria escola infantil, isso eu trabalhando em Londres, a gente notava, começou a notar em uma determinada criança uma dificuldade com um determinado som, e esperamos um pouquinho para ver se os pais iam comentar conosco isso, porque a criança passava o dia todo. Eventualmente nós precisamos chegar, até porque o que acontece quando a criança ela não pronuncia, muitas vezes ela também não ouve, e aquilo, essa criança tinha 3 anos de idade. Sim. Ali na frente isso atrapalha a leitura, atrapalha né? Claro. A imagem ela é toda conectada. Então, vira uma bola de neve, né? A gente sabe que desenvolver essas habilidades, o quanto mais cedo a gente ajudar, né? É aquela coisa de você... Existe, às vezes, uma inversão, né? Nessa primeira e na segunda fase da infância, tudo pode, deixa mais ou menos, depois conserta. Aí depois que vira adolescente, pronto, agora ficou sério. Agora a gente leva a sério, agora a gente faz o melhor para a criança passar no vestibular. E né, nem existe mais vestibular, mas assim, enfim, acaba que é o inverso, né? Nesse primeiro momento, ao longo de toda a infância, você precisa ter uma atenção enorme para oferecer ferramentas, porque nessa fase é mais fácil você corrigir, né? E você dar suporte, você ajudar, e a partir dali a gente vê essa grande mudança, né? A criança se potencializa, né? É uma inversão. Né? E aí, a partir desse momento que essa criança ganhou esse suporte, a gente vê que a intervenção precoce pode conseguir reduzir, acho que 3 ou 4 vezes o número de profissionais futuramente tendo que intervir e tendo que ajudar essa criança. Né? Então, eu li isso num artigo e eu achei sensacional. Sensacional. 3 ou 4 vezes o número de intervenções tardias, né? A criança não vai precisar passar por toda aquela dificuldade que é se sentir, às vezes, deixar de falar por causa de uma troca de sons que a outra criança acha graça. Isso é sério, isso é muito sério. Isso é a gente sério, fala, mas não está atrapalhando ela se comunicar. Você não sabe, né? A criança sempre está no centro. E a gente, às vezes, fica com professores, não vamos entrar nisso, os pais não falaram nada. Tudo. E tem que haver uma didática. Uma transparência, né? Assim, lá fora, né, Roberta, você que viveu isso lá, isso é levado muito a sério. Lá fora é muito a sério, né, como assim, essa questão dessa comunicação de relatórios, tal, né. Aqui nós temos professores todos maravilhosos e escolas maravilhosas, e tanto na rede pública como particular e pública, privada e pública, excelentes, equipes maravilhosas, mas a gente precisa de reforço.
precisa de reforço, os professores precisam de reforço para dar conta, porque é muito trabalho. Então, eles podem ter o melhor olhar, a melhor intenção, mas precisa de uma equipe ali, né, para conseguir dar suporte, porque senão é muita coisa para você conseguir né, rastrear e fazer, né? E você falou tudo agora, porque é exatamente, já tomei muito do seu tempo, o pessoal está aqui firme. Nossa, tinha tempo que eu não via tanta gente chegando, coisa boa. Sempre que você vem, né, Patrícia? As professoras, elas têm nem sempre se cuidam, né? Nem sempre cuidam da voz, tanta coisa que a última coisa que elas muitas vezes se preocupam é com a rouquidão, com o problema da voz. Uma professora, eu tenho falado muito sobre isso, né, a coisa do aquecimento, do resfriamento vocal, do procurar uma fono, se você sente qualquer coisa, por favor, porque cada um é uma, então, às vezes um aquecimento muito básico que eu faço, se você está com algum probleminha, como você mesma me disse, se você tiver com algum probleminha, isso pode piorar a situação. Então, é muito delicado. Eu acho que todo mundo que começa, decide, vou ser professora, a primeira coisa que você vai fazer é uma fonoaudióloga. Eu acho que tinha que ser né, como um básico. E às vezes é tão simples de resolver, assim, porque você vai fazer uma avaliação, é muito importante um exame, né, que mostre como estão as pregas vocais, né, eu não consigo avançar, né, fechar um diagnóstico, avaliar, sem esse exame, né, que é aquela videolaringoscopia, né, o vídeo, estrobo, laringoscopia, estrobo, eu só fiz quando já estava isso, que ele é bom, é bom fazer isso porque o professor tem que se ver como um profissional da voz, né? O profissional da voz não é só o apresentador do telejornal, nem o cantor, né? É qualquer pessoa que dependa de sua voz para exercer uma atividade de trabalho. Então, dito isso, o que acontece? Se você perde a sua voz, você perde o seu trabalho. Primeiro, o protocolo, assim, 2 semanas de rouquidão, né? 15 dias de rouquidão, que não passa, já tem que procurar ajuda. Você não pode deixar a rouquidão persistir ou tosse mais de 15 dias. E olha que eu nem estou falando do universo do Covid. Estou falando de antes, tá? Já desde antes já se fala isso. Mais de 15 dias, sintoma, rouquidão ou tosse, você deve procurar ajuda, entender o que está acontecendo. Né? E aí procurar um otorrino, fazer a avaliação, fazer esse exame, né? Consegue agendar também pelo SUS, enfim, é um exame que você consegue fazer e ver como está, né? Como é que as pregas vocais estão, não só as pregas vocais, mas toda a área adjacente, para você entender se tem alguma coisa, já tem alguma patologia, já tem algum probleminha ali, né? Porque se já tem, o tratamento é um. Se não tem, o tratamento é outro. Né? Se você já tem, você tem que reabilitar. Né? Se não tem, você vai você vai habilitar, você vai aprimorar, né, esse preparo vocal. Então, não pode ir para academia machucado, né? Primeiro você vai para fisioterapia. Exatamente. Depois, porque tem, né, como fortalecer, como aprender a realmente prevenir. Ganhar resistência vocal, né? Ganhar resistência vocal. É lindo Eu demais, vejo agora no consultório, assim, por conta do tempo que eu fiz de aula de canto, por conta do tempo que eu fiz, né, já antes de ser fonoaudióloga, eu já fazia aula de canto e tal, o quanto eu não estou sofrendo pelo uso, e eu trabalho com N95, uma máscara de pano por cima para ficar bonitinha, às vezes por causa das crianças, então eu ponho uma máscara de bichinho tal, colorida, e o face shield, né? Eu tento trabalhar com proteção máxima também, né, pensando nas outras crianças, porque a criança fica sem máscara, né? E a criança não se segura, ela espirra na sua cara, ela tosse na sua cara, né? Ela não vira para o lado para tossir. Então eu tento me proteger ao máximo para também poder estar ali, né, integralmente, atender várias pessoas. E aí eu vejo o quanto eu não estou sentindo, né, esse cansaço vocal por conta dessa construção que eu tive de muito exercício vocal ao longo da vida. Né? Eu vejo agora que isso ainda está. Eu falei, gente, engraçado, eu estou conseguindo projetar minha voz, estou conseguindo atender, não estou terminando o dia sem voz, mas isso foi uma construção, foram anos e anos, né? Fiz fono também por conta do canto, né? Exercícios vocais, então eu continuo me cuidando. E quando você se descuida, você adoece. Né? Vou dar um exemplo agora recente, Roberta. Semana retrasada, eu tive uma tarde, uma manhã de domingo, eu senti que eu acordei com aquela sensação de refluxo, né? Não sei se a pessoa sabe identificar, com a garganta ardendo, parece que um gosto ácido, uma queimação. E aí,
ao longo do dia, eu fui mexer em umas coisas, arrumar umas coisas em casa que estavam mofadas, nem me liguei que eu tinha tido refluxo e fui mexer em alguma coisa que poderia desencadear um quadro de alergia. Me desliguei disso. Dia seguinte, trabalhei no consultório, dia corrido, não bebi muita água. O que aconteceu? Eu adoeci. Assim, quando foi no outro dia, eu estava completamente congestionada, fiz teste de Covid, deu negativo, depois esperei os dias certinho. Não era Covid, o que era? Foi uma sequência de descuidos. Então eu falo para o professor assim, cuidado com esses fatores conjugados. É o dia que você dormiu, encheu, né, a barriguinha antes de dormir e depois teve refluxo, né? Com o dia que você falou demais, com o dia que você não bebeu água, junta tudo e você fica mal e você afunda. E aí a gente segue trabalhando, segue forçando, toma um chá de gengibre que deixa a garganta anestesiada e você fala mais alto ainda. Olha, a Leda até gostou do tema. Leda, a gente adora esse tema também. Fazer uma live sobre esse assunto, professor Voss. A gente até tem um, né? Porque é necessário. Isso. É muito necessário. Sim, o detalhe do refluxo mesmo, eu não sabia. Eu nunca tinha me ligado. Que, né, não é porque eu não tenho refluxo que eu não possa ter um dia e isso não vai afetar a minha voz. Só por uma coisa que você comeu, que não, né? Exatamente, alguma coisa. Gente, o tema dessa live foi coisas que você não deveria fazer, vamos dizer assim, né? E a gente é muito positiva. Aí a gente acaba sempre indo pro lado do como. Falando tudo que tem que fazer, né? Então, a gente não acredita no não, né? A gente não acredita no não. Mas então é isso. Não ignore, né, os sinais da sua voz. Não ignore quando você notar que uma criança tem alguma dificuldade de fala. Não ignore, porque isso pode ser um salto na vida dela. Isso pode causar um atraso, né? De várias formas. Eu acho que a mensagem é a mesma, né? Essa costura que você está fazendo, Roberta, é exatamente isso. A mensagem é a mesma, né? Seja qual for o contexto, no contexto teu, né? Da sua voz, da criança, busque ajuda, né? Busque informação. Às vezes você consegue, você tira uma dúvida, manda uma dúvida ali pelo WhatsApp, né? Pela mensagem privada, WhatsApp não, pelo Instagram, por mensagem privada. Você consegue orientação, né? Eu respondo muita gente, sabe? A pessoa não mora aqui, não tem como, não tem dinheiro para fazer fones, como é que eu faço? Eu oriento, procura tal lugar. A gente vai, né, se comunicando, a gente chega lá. Né? Então, estamos aqui para isso, né? Não, que maravilha. Gente, quem não segue a Patrícia Camardella, faça esse favor para você, para os seus alunos, para os seus filhos. Obrigada. Eu espero vê-la muito em breve de novo, Patrícia. Se for o tema da voz do professor, se mais pessoas estiverem interessadas, tá? Porque se você precisa consultar uma fonoaudióloga, tem uma boa referência para você, especialmente que entende do tema de bilinguismo, que isso já facilita. É colega professora também, sabe o que a gente passa na sala de aula. Ou se sabe. Exato, né? Ou se sei. Mas foi um prazer enorme, Roberta. Imagina, prazer todo meu, eu nem vi a hora passar. Eu quero pedir para vocês... Não, passa tão rápido, né? Passa. Quando a gente fala de coisa interessante, está aprendendo, mandem as suas perguntas que eu vou enviar para a Patrícia. E quem sabe, quem perdeu... parabéns, muito elucidativas as suas lives. Obrigada. Agradecemos. Obrigada. Deixa eu ver quem está aqui, né? Mandar um beijo. Dá uma olhadinha, aqui para minha mãe, mandar um beijo. Quem mais está aqui, gente? Muito obrigada a você. Estamos muito bem. Olha, várias alunas do curso, não consigo do programa. Ver direitinho. Carol. Não consigo ver todos os nomes, mas um beijo para todo mundo. Obrigada por terem vindo. Muitíssimo obrigada por terem vindo. Tinha tempo que a gente não fazia uma live, agora vamos tentar fazer todas as quartas-feiras, tá? Quem quiser algum tema específico, envie para mim. Sobre voz, sobre bilinguismo, eu vou te chamar de novo, Patrícia. Espero que você goste. Claro, estou à disposição. Adoro. E essas famílias todas que estão vivendo fora do país também, se estiverem com dúvidas, se quiserem, inclusive... ter sessões com você, né? Você está disponível? Sim, claro. Tem umas no meio da noite, porque os horários estão muito eu tenho os horários mais doidos, né? Que as pessoas, assim, estão no Japão, né? Assim, o Japão é fácil, o Japão não é tão complicado, porque
é um fuso de 12 horas, né? Então aqui é manhã, lá é noite. Exato. Né? A Europa já está um pouco mais confuso. Exatamente, né? Quando está um pouquinho mais tarde, aí é mais complicado de conciliar, né? Ou Costa Oeste, que é muito mais cedo dos Estados Unidos, né? Então também. Mas a gente vai achando, a gente vai se comunicando e vamos marcando. Eu sempre coloco lá, tal hora do Brasil, tal hora dali, atendo gente no Canadá, atendo gente em vários lugares. Eu tô com 4 reloginhos assim no telefone, só para não errar, porque tem uns países um do lado do outro, eu falo, nossa, hoje eu marquei aula com 2 no mesmo horário, eu não sabia. Bom, enfim. Acontece, coisas do fuso horário, né? Ai, que chique, problema chique para ter, né, gente? Problema muito chique, né? É o tal do perrengue chique. Não posso reclamar mesmo. Pessoal, vou encerrando. Quero agradecer muitíssimo a você, Patrícia Camardella, como sempre, extremamente gentil e generosa com seu conhecimento. E espero vê-la em breve. Espero ver todos vocês nesses perfis, no nosso aqui da professora Roberta Maldonado e da Patrícia Camardella. Vamos, por favor, envie essa live para outras pessoas que talvez vão se beneficiar, tá? Para que essas famílias, para que essas crianças recebam o tratamento o quanto antes, para que essas professoras cuidem da voz o quanto antes, porque a gente precisa dela. Certo? Exatamente. Prevenir é melhor que remediar, né? Sempre. E mais barato e menos doloroso. Com certeza. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, Roberta. Adorei o convite. Estou à disposição. Igualmente aqui, tá? Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijão.